Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é: como não deixar a vergonha te atrapalhar ao fazer quem você ama parar de beber. Vitor, o que é vergonha e de onde ela vem? A vergonha é um sentimento social. Ela existe, né? Como todos os sentimentos, ela tem um propósito de fazer com que o nosso comportamento se adapte a coisas importantes na nossa vida em sociedade. A vergonha serve para que nós possamos adaptar o nosso comportamento de uma forma que seja correspondente ao ambiente social, para que a gente possa ter um convívio social, que é muito importante para a natureza humana. E você acha que a vergonha é um obstáculo para o familiar na hora de tentar ajudar a pessoa que ama a parar de beber? Eu acredito que um subproduto da vergonha é... Como assim? Um jeito de entender o alcoolismo e um jeito com o qual a sociedade como um todo hoje entende o alcoolismo pode trazer um sentimento de vergonha muito nocivo para o familiar. Para o alcoolista também. Mas eu vejo muitos familiares me dizendo e aparecendo várias vezes a vergonha como um obstáculo, muitas vezes, para fazer quem ama parar de beber, em vários sentidos, por conta de uma série de fatores, às vezes do familiar, às vezes do contexto social, e aí nesses momentos a vergonha pode sim se tornar um desafio para o familiar, ou talvez até um obstáculo a ser superado pelo familiar, para conseguir fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E quando que esse sentimento de vergonha pode ser considerado um obstáculo? Ele é considerado um obstáculo na medida que ele paralisa o familiar. Paralisa, porque se ele se é um sentimento que tem um serviço, ele tem uma função importante, ele precisa seguir essa função que ele tem. Na medida em que a vergonha começa a tornar a vida menos interessante, menos valiosa, ou menos produtiva, esse sentimento passa a ser ruim. Por exemplo, o familiar vai lá e sente muita vergonha, e aí, por sentir vergonha de ter um familiar que bebe demais, acaba nem procurando informações sobre isso, ou nem buscando ajuda para entender melhor essa situação, e acaba se isolando socialmente, o que certamente vai fazendo com que o problema fique maior ainda. E você acha que alguns familiares acabam, sem querer, maquiando, né, vamos dizer assim, maquiando o alcoolismo da pessoa que amam por vergonha de outras pessoas descobrirem que eles têm um parente que tem o problema do alcoolismo? Sem dúvida, né? Porque a maior parte das pessoas não entende o que é o alcoolismo, né? E entende que o alcoolismo é como se fosse, olha, seu familiar bebe demais, ele é alcoolista? Ele é sem vergonha. Olha, a pessoa sem caráter. E aí a família que ama aquela pessoa e não quer que ela seja sujeita a esse tipo de escárnio público, ela por muitas vezes acaba optando por proteger ou esconder essa situação e numa intenção de preservar o alcoolista. Só que às vezes por preservar o alcoolista, pode acabar de alguma forma também, sem querer, alimentando o alcoolismo. Como assim? Eu tenho uma aluna minha que estava me contando esses dias o seguinte, que o esposo dela, ele ia fazer serviços, né? Ia fazer trabalhos na vizinhança, né? Fazer um serviço na casa de uma pessoa próxima da cidade dela. E aí ela ficou sabendo que ele ia lá prestar esses serviços na casa dessa pessoa, da vizinhança lá. E ela ficou sabendo que ele se embriagou durante o trabalho. E ele, por se embriagar, ele não cumpriu aquele trabalho que ele estava fazendo. E aí ele estava lá, numa situação desagradável realmente, por ter bebido demais. E ela, essa minha aluna, ela me disse o seguinte, que ela se sentiu muito envergonhada com aquilo. E a postura que ela adotou para tentar lidar com essa vergonha foi resolver o problema, inventar uma desculpa para esse chefe, vamos dizer assim, e levar o marido embora para casa. Porque o maior medo naquele momento era que as pessoas pudessem descobrir que o esposo dela sofria, ou pelo menos ele tinha problema com a bebida, né? Porque as pessoas não entendem que uma pessoa que bebe até cair, inclusive durante o trabalho, que isso não é normal. Muitas pessoas não entendem que isso não é normal. Faz sentido dessa perspectiva, ela pensar, se preocupar em proteger o esposo dela. Mas ao mesmo tempo, proteger o esposo dela nessa situação em particular iria, de alguma forma, preservar uma mentalidade para ele de que aquilo que ele fez não é tão negativo assim para os próprios benefícios, né? Para o próprio objetivo de vida. E para que ela não sentisse vergonha ou para que ela não fosse exposta a uma situação desagradável como essa, ela acabou fazendo o quê?
abafando essa situação. E é muito comum, né, festas familiares, olha, às vezes a pessoa convive, né, com outras pessoas que talvez tenham alcoolismo e nunca souberam, porque de repente numa festa, alguém começa a dar problema, vai lá um marido ou uma esposa, vai lá e leva embora aquele familiar que tem um problema com álcool, justamente para que ninguém saiba, porque é como se fosse realmente uma coisa muito negativa, é como se existisse assim uma coisa que, olha, ninguém pode descobrir que o meu familiar é alcoolista. E também não é só uma coisa negativa para a pessoa que é o alcoolista, é uma coisa negativa também para o familiar que se relaciona, por exemplo, se é um filho, meio que a pessoa não tem escolha, mas se é, por exemplo, o marido, tem muito julgamento das outras pessoas, né? Ah, larga ele, por que você continua com esse traste? Porque a gente tem ainda... Isso também gera vergonha no familiar, né? Total, é porque assim, a gente hoje sofre de realmente uma epidemia de desinformação, de mitos a respeito do alcoolismo, né? Os familiares, às vezes até quando vão procurar ajuda em vários serviços que se esperava que trouxessem informações científicas, eles descarregam uma série de mitos ridículos e nada científicos, desprezíveis e nocivos para o familiar do alcoolista. Como se fosse assim, ó, tem até uma aluna minha que contou o seguinte, que ela foi procurar um auxílio psicológico e uma psicóloga foi lá, a primeira coisa que disse, olha, você está preocupada por conta do alcoolismo do seu marido? Né? O alcoolismo do marido dela que estava quase matando o marido dela, né? E trazendo muito sofrimento para ela e para os filhos. Sim. Aí diz ela, né? Ela me contou assim que a psicóloga ficou sabendo que ela estava preocupada com o alcoolismo do marido, uma doença fatal, e disse para ela o seguinte, olha, você tem que parar de se preocupar com o seu marido e começar a se preocupar com você, porque olha só, você já se tornou uma doente por conta disso. E começa a classificar o familiar como uma pessoa incapaz, impotente, e daí coloca um rótulo no familiar, ah, se você é familiar do alcoolista, como é que pode? As pessoas estranham, como se não pudesse acontecer com algumas, né? Sim, e no caso de mães, né, quando a mãe que tem um filho que é alcoolista, tem também o julgamento no sentido assim de, que você é uma mãe ruim. Total. Porque você tem um filho que tem esse problema de alcoolismo, né? Então isso também gera muita vergonha pra família. Que daí vai fazer o quê? Pô, eu não quero que as pessoas pensem isso, né? Olha, vai descobrir que tem alcoolismo. Ou às vezes até deixa de buscar ajuda, às vezes até deixa de buscar informações por conta disso, né? Tem até algumas pesquisas que mostram que entre os problemas que mais fazem as pessoas não buscarem ajuda para esse tipo de problema, né, de alcoolismo, se pensaria o quê? Que, olha, o problema mais comum para a maior parte das pessoas não buscar ajuda para problemas de saúde é muitas vezes, tá, beleza, acesso, obviamente, o componente financeiro também é importante, mas para alcoolismo não. Para o alcoolismo, o maior fator hoje para que as pessoas não busquem ajuda, para que as pessoas não busquem até entendimento sobre esse problema, é porque tem vergonha. E também, por causa da vergonha, né, a pessoa acaba buscando ajuda muito, não muito tarde, mas assim, acaba ficando muito mais tempo sofrendo com aquele problema, quando vira uma bomba mesmo, que não sabe mais o que fazer, não sabe mais como lidar, sendo que poderia ter ido buscar ajuda muito antes. E por vergonha não foi. E daí quando vê, aquilo ali se tornou um problema muito maior, né? Porque o alcoolismo, ele é uma doença que ele vai piorando com o tempo. Que vai piorando. E aí o familiar às vezes se vê obrigado também quando vai buscar uma informação que é errada. Você tem que se declarar impotente ao seu familiar, você tem que assumir um rótulo, você tem que se enquadrar numa classificação, mesmo que você vai ter que engolir esse diagnóstico goela abaixo, que não é um diagnóstico científico, inclusive, e muitos familiares ficam meio com isso engasgado. Pô, eu não quero admitir, eu não quero assumir para mim que eu vou ter que ficar enxergando o meu familiar morrer na minha frente e não vou fazer nada. Isso não pode ser o normal e na verdade não é. E aí sabe o que acontece também com os familiares? Por conta desse tipo de situação, de falta de informação, de rotular o familiar, de criticar eles como se fosse errado ser familiar de alguém que bebe demais, Sim. Eles acabam deixando também, tem estatísticas que mostram que os familiares de alguém que bebe demais, em vários serviços de saúde, costumam não ter doenças da população geral que poderiam ser identificadas em outras pessoas, não ser identificadas essas doenças e nem tratadas, porque ficam olhando demais para esses tabus, para esses mitos. Por exemplo, o diagnóstico, às vezes, de depressão num familiar de alcoolista, ele é muito confundido com diagnósticos que não existem. A ansiedade
Porque ó, você não é que você tem ansiedade, é que você deveria parar de se importar com o seu filho. Você deveria parar de se importar com o seu familiar. E muitas vezes a família, o preconceito às vezes vem da própria família, né? E assim, é muita sacanagem o familiar chegar para buscar ajuda e a pessoa chegar e falar que o familiar que é doente e não o alcoolista. Aí a pessoa se sente mais mal ainda, né? Porque chega lá buscando ajuda e sai com um diagnóstico que não ajuda em nada. Não ajuda em nada e mais do que não ajuda em nada, ele atrapalha, né? Sim. E daí não se justifica isso e eu realmente acho importante a gente falar sobre isso, né? A gente está citando aqui a ideia daquela ideia, né? Batendo de frente com a ideia da codependência, né? Porque a ciência já quebrou esse mito há muito tempo e daí eles colocam indicações de um familiar auxiliar, o alcoolista, que são lesivas, que são potencialmente até fatais, e o familiar sente esse desconforto muitas vezes. Eu escuto muito, Vitor, eu procurei ajuda, eu procurei apoio de várias pessoas, vários locais de ajuda mútua que eu encontrei, e olha, eu sentia muito desconforto. E são locais de apoio que a pessoa tem. Então a pessoa acaba muito desamparada em relação a como entender, como ajudar alguém que bebe demais, né? E como que é aquela história que você sempre fala que é assim, que o alcoolismo, ele se alimenta de medo... Total. Vergonha e culpa. Na verdade, o alcoolismo, ele se alimenta de vergonha, medo, culpa e raiva. A gente tá na vergonha, talvez semana que vem a gente chegue na culpa, né? A gente fala sobre a culpa. Porque a vergonha, ela é daí às vezes até dentro de casa eu acho que ela é pior ainda. Porque às vezes, né, tem uma aluna minha que tava me contando assim que ela queria ajudar o marido. Uhum. E ela ia falar com as amigas diziam o quê? Pra largar ele. Pra largar ele. E assim, eu entendo, eu consigo entender da onde que... Por que essas amigas falam isso, né? Eu fico imaginando se fosse uma amiga minha. Pra proteger, entendeu? No intuito de proteger. Tipo, larga essa pessoa, vai viver sua vida. Mas por que as amigas, os familiares, enfim, falam isso? Por falta de informação... De saber que existe um outro caminho, de saber que não é uma sentença de morte, de saber que existe um outro jeito, né? Total. Pra é você a desinformação. Ver, às vezes, vamos dizer assim, ó, tem uma esposa ou um marido que está ajudando uma esposa que bebe demais. E aí ele vai lá e entra na onda dos amigos, os amigos falam, larga essa sua esposa aí, você não precisa passar por isso, você não precisa passar por uma situação tão negativa, olha só, ela não quer se ajudar. E aí vai lá e entra na onda dos amigos e acaba se afastando de um objetivo que era dele, né? Porque no fim das contas, ninguém vai viver a nossa vida, né? Ninguém vai viver a vida do outro. Eu acho que a gente precisa respeitar a decisão de cada um e aquilo que é importante na vida de cada um, ao invés de começar a fingir que as pessoas e as relações são descartáveis. Né? Porque se cria uma ideia assim, ó, de que, olha, começou a encrencar, começou a dar um problema, o normal é jogar fora. Se você se importa com outro ser humano, deve ter algo errado com você. Você é doente. Você é doente porque cuidar de si é não se importar com mais ninguém. E eu acho que isso vai nutrindo um tipo de sociedade que não tem mais espaço hoje em dia. Uma sociedade egoísta, narcisista, preconceituosa, violenta e muitas vezes fatal, né? Porque daí chamam aquela coisa de a história natural do alcoolismo, que de natural não tem nada, né? Porque como assim? Como que é a história do qual que é a história natural do alcoolismo? O alcoolismo é uma doença que vem na pessoa, que é uma coisa genética, que vem do cérebro dela. Qual que é a estatística de quantos alcoolistas tem no Brasil hoje? Em torno de 12% tem um transtorno por uso de álcool classificado, de uma forma importante, tem prejuízos muito importantes. Agora, outras, é muita gente, né? É muita gente. Fora o consumo abusivo de álcool. Daí a gente colocaria assim, ó, quase metade da população já teve problemas com o uso abusivo de álcool. Sim. Então a gente não tá falando de uma coisa tranquila, uma coisa assim qualquer. E também não é uma coisa que não que é incomum. Nada né? incomum. Pra ter esse nível de preconceito. Só que sabe qual é? Que existe. As pessoas não se dão conta. E desinformação. Mas a gente tá falando aqui da vergonha do familiar. Sim. Só que ninguém percebe o quanto os alcoolistas se envergonham. Porque... uma vez que o álcool, inclusive, é um mecanismo de lidar com as emoções, maquiar as emoções, muitas vezes o familiar não conhece o alcoolista mais e não interpreta mais quais são os sinais de sentimento daquela pessoa. Eu já cansei de ver assim, ó, dezenas, centenas, eu diria, de alcoolistas que só conseguiram começar a evoluir nas suas vidas e parar de beber na medida em que conseguiram identificar que eles tinham vergonha de si próprios.
Porque uma pessoa, quando começa a sentir vergonha de si própria, ela não vai passar, uma vergonha muito grande de si própria, não vai passar a se comportar melhor. Ela vai começar a se fechar, ela vai começar a entrar num circuito tóxico de sentimentos. E beber cada vez mais. Beber cada vez mais, começar a se comportar de uma forma nociva. Então, assim, o ciclo da vergonha ele vai se alimentando tanto no alcoolista e o familiar. Tem muita gente que começa a me acompanhar, não sei se você já reparou, mas é o seguinte, a pessoa chega com vergonha de falar que está buscando aprender como ajudar o familiar a parar de beber. Como é que eu vejo isso? Chega xingando Total, chega achando que, ó, eu não vou chegar dizendo que eu quero fazer, que eu amo parar de beber, porque vou me achar uma pessoa ridícula. Sim. Então eu me sinto assim na obrigação de falar mal desse meu familiar. Eu venho aqui buscar uma informação para fazer alguém parar de beber e eu começo a já querer xingar, querer criticar, querer apontar o dedo. Só que às vezes o familiar não percebe que a mesma forma que ele xinga o alcoolista e despreza o alcoolista, esquecendo que isso é uma doença, o familiar acaba se colocando junto num circuito de vergonha. Sim, e o familiar, ele tem também esse papel de ser a pessoa que quebra barreiras e preconceitos, que muda o paradigma, né? Porque se não começar pelo familiar a quebrar um pouco dessa questão de ridicularizar o alcoolista, de fazer piada, colocar vídeo na internet, de olha lá o alcoolista, né? De fazer chacota, né? Então tem que começar dentro da casa de não ter vergonha. Olha, meu marido é alcoolista, mas veja, eu pago minhas contas, eu sou uma pessoa normal, eu não sou uma criminosa, eu sou uma pessoa que... É porque a vergonha vem do desconhecimento também, né? As pessoas não entendem de alcoolismo, nunca viram alguém do círculo falando abertamente sobre alcoolismo. E daí, quando olham alguém, não entendem aquilo ali, né? E o que as pessoas não conhecem assusta. Sim. E eu concordo com você, eu acho que esse movimento de quebrar o círculo da vergonha, né? Ele precisa vir a partir de pessoas que tenham conhecimento de causa disso. Pessoas que entendam do alcoolismo, pessoas que convivem com isso no seu dia a dia. Sim. Só que é o seguinte, eu acho que muito disso a gente precisa fazer um trabalho também de educação das pessoas, né? Porque realmente as pessoas são ignorantes no sentido de desconhecimento. Sim. Desse aspecto, né? Daí vai falar que é sem vergonhice. E aí vai criando a vergonha, daí vai criando um estigma, né? Estigma é aquela coisa da chaga, né? Aquela coisa como se fosse um elemento que aquilo lá é errado. Né, que faz as pessoas não quererem se identificar. E daí... Como se a pessoa tivesse uma culpa por ter um familiar que tem problema de alcoolismo. Mais que isso. Como se tivesse, além de ter culpa, porque se tiver culpa, o problema é dela. Como se tivesse que devesse algo para alguém. Não, eu devo para você contas, tenho que prestar contas para você de como é a minha vida, para que você me aceite socialmente. Então isso é um problema. Né? Isso é um problema que vai fazendo as pessoas começarem a não lutar mais pelo que elas querem, para tentar se enquadrar num tipo de sociedade que não é saudável. Uma sociedade que se odeia, que se julga, que se critica, Sim. que não se apoia. E quando a pessoa já chega para conversar com você, já xingando, né, metendo pau no alcoolista, isso também coloca ela nesse mesmo pacote, né, do preconceito, né? Então, assim, quando você olha para o seu alcoolista dentro de casa com essa visão de, ele é sem vergonha, ele não gosta da família, ele prefere o bar... Isso também alimenta essa visão da sociedade, né? Porque é justamente dentro de casa que você tem que ir começando a quebrar esse tipo de estigma que existe. Daí falam assim, mas como é que eu faço para falar para os filhos, né? Tem muitos adultos, né? Que falam assim, mas como é que eu faço para falar para meus filhos? Porque muitas vezes os filhos, o que acontece? Muitas vezes as pessoas veio de famílias, porque o alcoolismo ele vai sendo transmitido através de gerações. Sim. Pelo relacionamento. Pouco a ver com genética. Agora é o seguinte, coisas que fazem o alcoolismo diminuir as chances de ir para as próximas gerações. Conhecimento. Por exemplo, como abordar uma criança, um adolescente, olha que o pai ou a mãe tem alcoolismo. Primeira coisa, entendendo o que é alcoolismo, né? Porque muitas vezes o que acontece? É taxado como sem vergonha, é taxado como, olha só, como não gosta da sua mãe, não gosta de você. Mas, na verdade, a pessoa está lá tendo sintomas de uma doença mental, que é o alcoolismo. A gente até que fala, Vitor, mas e se o alcoolismo tiver junto com algum transtorno mental? Cara, o alcoolismo já é um transtorno mental. E as pessoas esquecem. Como é que lidaria com uma criança sabendo que o pai dela tem uma doença mental, sei lá, depressão? Não ignoraria essa doença.
E também Não tentaria esconder. não tentaria esconder e, ao mesmo tempo, não tentaria fazer chacota ou criticar ou demonizar essa pessoa. Como se o pai tivesse errado. Porque daí, e isso é muito fácil. Como se ele fosse uma pessoa muito ruim. Isso é muito fácil, porque a maior parte das coisas que a gente vai ler na internet ou que falam por aí, dizem o seguinte: o álcool mata famílias, destrói vidas. Então, o alcoolista é o culpado por destruir tudo isso. Porque o alcoolista é o porta-voz da doença, né? A doença está nele. Sim. Só que na medida que a gente coloca, olha, o alcoolista ele é o culpado, ele deveria se envergonhar, ele deveria ter mais responsabilidade. E não é só uma questão de responsabilidade, não é só uma questão de força de vontade. Assim como a família, não é uma questão só de amor. É uma doença, exige um entendimento e exige também uma estratégia para lidar com isso. Sim, e essa questão assim, da esposa, né, da forma com que ela lida, isso é muito prejudicial para a criança, né, porque ou a criança se sente insuficiente, né, porque ela não é boa o suficiente para o pai ficar em casa em vez de ir pro bar, né. Total. Isso depende muito de como a mãe passa essa visão pro filho, né. Como a mãe ou o pai, aquele que não bebe, né. É isso, a pessoa que não bebe passa pro filho essa visão, tipo, ou ele não gosta o suficiente de você e por isso ele está no bar, então o filho vai crescer com aquela autoestima muito ruim, né, muito prejudicada. Ou vai ser aquele pai que é o péssimo pai, que é o pai horroroso, que ele é uma pessoa muito ruim, que também faz muito mal. Total, até porque a criança, ela não entende que, olha, o meu pai é ruim. Ela joga tudo pra si. Sim. Não interessa o que fale. Então, se não houver uma compreensão de um adulto para mostrar, olha, não, isso faz parte de um problema de saúde, isso faz parte de uma doença. Não que tá tudo bem ficar assim, que vamos deixar isso acontecer, mas olha, isso não significa falta de amor, né? Tem muita gente que chega assim, Vitor, olha só, eu pensei em fazer o seguinte pro meu namorado, porque ele tem bebido demais, está sendo uma coisa muito horrorosa. Eu pensei em falar o seguinte para ele, olha, se você me amasse, você pararia de beber. Pensa a sua cabeça do alcoolista que muitas vezes também não conhece o alcoolismo. Ele vai começar a se questionar, nossa, é verdade, então será que eu não amo ninguém? Será que eu não me importo com ninguém? E vai começar a se envergonhar de uma coisa que não tem nada a ver. Sim, e também tem aquela questão da mãe que se coloca, assim, do familiar que não bebe, que se coloca como vítima. Que daí o que acontece com o filho? Ele tem que ser o salvador, ele tem que proteger esse adulto, e sendo que na verdade é uma criança, isso também é muito prejudicial, né? Tipo, o alcoolista é o grande vilão da casa, né? Total. E aí o filho, ele se coloca nesse papel de ter que salvar esse outro familiar que não bebe, ou o pai ou a mãe, né? Geralmente a mãe, porque a mãe é a grande vítima. Mas para ver como o maior problema daí não é mais a vergonha, né? Mas é o vitimismo. Que muitas vezes tem a vergonha por trás, mas é aquela coisa do vitimismo. Peraí, mas eu sou a vítima e gosto de declarar aos quatro ventos que é a vítima. E não percebe que fazendo isso alimenta mais ainda também a ideia de vergonha. Porque as pessoas vão olhar e pensar, poxa, mas você está vivendo isso dessa maneira? Daí vai contar para uma amiga, olha minha amiga, o meu esposo, a minha esposa, né? Ele faz isso de errado, começa a reclamar e falar mal para todo mundo. As pessoas vão parar de te apoiar se você fizer isso. Porque daí elas vão ver você sofrendo, vão ver você não reagindo, vão ver você só reclamando, vão começar a achar que você não tem força para reagir e vão falar, olha, você é impotente. Só que quando quem está vivendo isso precisa lutar pelo que é importante para si, né? Por mais que muitas pessoas não vão entender tão cedo, né? Muitas pessoas não entendem o que eu digo aqui. Muitas pessoas, você que está me ouvindo agora, muitas pessoas não vão te entender. Eu te garanto que não vão. Tem profissionais que não me entendem. Isso e o mundo é assim. Se a gente for abaixar a cabeça para pessoas que não entendem as coisas e a gente deixar de cumprir a nossa missão, a gente deixar de fazer aquilo que é importante para nós, porque tem pessoas que não entenderam ainda como é que as coisas funcionam e não entenderam aquilo que é importante para nós, você precisa parar de ouvir as pessoas que não entendem o que é importante para você poder buscar e lutar por uma vida que é valiosa para você poder fazer aquilo que o seu coração diz. Uhum. Porque é possível fazer quem você ama parar de beber. E voltando àquela história da história nada natural do alcoolismo, como que é que a gente parou no meio antes? A história nada natural do alcoolismo é o seguinte, que o alcoolista ele nasce com uma genética
Tá? Ela é uma história falsa, tá? É uma história antiga. Hoje em dia a ciência já não fala mais disso assim, a não ser... é antiga, mas muito, assim, ainda muito propagada, É porque né? precisa estudar e a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso, né? Gosto de repetir as coisas. Uma coisa velha, assim, arcaica, debate científico, profissionais de alto nível não vão partir desse raciocínio. Não faz nem sentido. Mas tem muito papagaio que fala, né? Mas é o seguinte, e qual que é a história nada natural do alcoolismo? Aquela coisa, o alcoolista nasce e aí ele tem uma genética para o alcoolismo que veio do sangue, veio, sei lá, do DNA dele, e aí ele começa a viver, de repente cai álcool no colo dele, ele vai bebendo, fica impotente, e ele só vai parar de beber a hora que ele chegar no fundo do poço, e que ninguém pode fazer nada ao redor, porque se alguém começar a tentar ajudar, é porque é doente. E aí o que acontece? O alcoolismo começa, a história meio natural, que dizem que é natural, né? Então vai lá, começa a beber na adolescência, 20 e poucos anos, 30 anos, chega aos 40 anos, o alcoolismo já está pesado, e daí, quando tem sorte, chega aos 50 anos, porque daí vai morrer. De quê? De câncer, de hepatite, de demência. E daí diz, cirrose, isso é normal, isso não é nada normal. Até porque se você for ver... O alcoolismo, até a maior parte das doenças é assim, né? Uma visão muito velha da medicina como um todo. Mas olha só, não tem como uma doença como o alcoolismo ser só biológica, ser só dos genes. Não tem como. Até porque a gente não nasce com álcool, né? A gente não nasce. O álcool é uma substância que existe na nossa sociedade. Então, por natureza, não tem discussão. O alcoolismo é um problema predominantemente social. E é por isso que uma das formas mais rápidas de quebrar o ciclo do alcoolismo e mudar essa história que não é nada natural, quando o familiar começa a entender o seu papel na jornada para quebrar o ciclo do alcoolismo. Porque daí começa a entender para lidar com o problema real do alcoolismo, que tem a ver com o ambiente social, que tem a ver com relacionamentos, que tem a ver com o cotidiano. E não com coisas que a gente não pode controlar. Com hábitos e estilo de vida. Tem a ver com hábitos, com estilo de vida, com relacionamento com alguém significativo. E aí o familiar, que justamente é a pessoa que mais sofre, que passa, ao invés de ser um impotente, ele passa a ser uma pessoa poderosa. Não que é o problema, porque na verdade ninguém é o problema. As pessoas... tudo uma questão de ponto de vista, né? Total. Alguns enxergam o impotente, né, o familiar como impotente, e outros enxergam como sendo uma pessoa poderosa. Total, mas a pessoa vai viver aquilo que ela acredita, né? Se ela acreditar e ela alimentar... E o que ela conhece também. E o que ela conhece, né? Mas se começar a alimentar dentro de si uma ideia de impotência, ela vai criar uma profecia autorrealizável. Com certeza. Tipo aquela coisa, eu quero... Qualquer coisa na vida funciona assim. Qualquer coisa na vida. Mas fica ridículo quando a gente tira isso do contexto. Quer ver? Eu quero começar a perder peso. Não, mas perder peso é difícil. Sou impotente perante a balança. Parece piada, né? De mau gosto, inclusive. Só que fora do contexto. Mas percebe? Daí a pessoa cria uma mentalidade de impotência. Mas ainda assim tem gente que fala, mas é que eu tenho genética. Eu não consigo perder peso. Ridículo, mas tem gente... ainda assim... Né, as pessoas acreditam, né? E tem gente que tem genética. Vai ter gente que vai ter um pouco mais de genética. Mas isso não impede. Não, claro que não impede. Claro que não impede. De jeito nenhum. E na medida que a pessoa começa a observar, olha, isso é importante para mim e eu quero fazer isso acontecer, o que ela vai precisar é apenas a ferramenta certa. E daí, só que parte disso, para que isso se concretize, é o quê? É levantar de certa forma, porque eu vejo que as pessoas, as minhas alunas que mais têm resultado, inclusive, são aquelas que, olha, que entendem, que abraçam a causa, assim, de, olha, eu tenho orgulho do que eu estou fazendo, entende? Eu tenho orgulho, eu faço isso porque é uma coisa que é importante para mim. Cara, se você for ver, até durante a minha especialização, até me arrepiei que você falou, mas durante a minha especialização, eu também passava um pouco, assim, um pouco mais sutil, né? Mas eu passava um pouco de vergonha. Vergonha não, né? Porque eu acho que... mas os meus colegas, por exemplo, eu era um dos poucos que gostava de dependência química. E me dedicava à dependência química. O estágio era para ficar 6 meses, eu fiquei 3 anos. Os meus colegas nunca me entenderam. E até questionavam, falavam assim, Vitor, mas por que você gosta de ir lá, cara? Porque ninguém pergunta isso para quem estava... Quando eu fui pesquisar no laboratório de depressão lá da URGS, ninguém me fez essa pergunta. Ninguém perguntou, por que você está pesquisando depressão? Quando eu fui pesquisar déficit de atenção lá no laboratório da URGS, ninguém foi perguntar para mim por que eu estava pesquisando aquilo. Agora, quando eu comecei a me dedicar à dependência química, era estranho.
Tipo, por que você quer? Porque daí o estigma ele é tão profundo na sociedade que é natural alguém me perguntar o porquê que eu gosto de fazer o que eu faço. Até os profissionais têm Até os profissionais. E eu vou te dizer, hoje eu aprendi até pelo que eu vivi nessa área, que é o seguinte, que eu tenho um orgulho muito gigantesco pelo que eu faço. Por ver, inclusive, o que me dá esse orgulho? Por ver que vale a pena quando a gente tem o conhecimento certo. Que vale a pena. As histórias de transformação. Não tem preço. Não tem, cara. Não existe. Porque assim, ó, quando você luta de verdade, se dedica para fazer essa coisa, e você, olha, as pessoas não têm o que dizer. Você entende? Nem que não entendam, porque eu já passei do ponto que eu me importo que as pessoas vão pensar sobre isso. O que me importa de verdade é ver as histórias de transformação. E é isso, cara. Ver uma situação que, e ainda mais a maioria olhando, e é muito fácil julgar, né? As pessoas, olha, mas ele é dependente químico, olha, ele é dependente de álcool. Mas não entendem, realmente é difícil até para muitos profissionais entenderem isso, que é uma doença. Então, eu espero muito que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas consigam, cada vídeo, cada podcast, uma gota de conhecimento, uma gota de clareza na mente delas, para que elas saibam profundamente que elas não têm absolutamente nada do porquê se envergonhar. Nem se o vizinho falar, nem se a mãe falar, nem se o cunhado falar, eles podem falar, mas você não tem nada, absolutamente nada do que se envergonhar. Você tem muito do que se orgulhar, porque pouca gente de verdade tem um amor tão verdadeiro que tolera a sociedade inteira falando para você fazer outra coisa e você seguir o seu coração. Isso para mim é muito inspirador. Gente de coragem, gente de força, gente de garra, e poder colaborar para que essas pessoas alcancem os objetivos que ninguém mais está incentivando, que ninguém mais às vezes acredita. Para mim isso que a vida traz de melhor. Eu sei que às vezes a gente acaba, né? E até a vergonha não é algo, ninguém está livre de ter vergonha, de sentir vergonha, né? De se preocupar, porque a vergonha é saudável. Você se preocupar de, olha, mas agora é parar para olhar o seguinte, eu estou desrespeitando alguém? Eu estou invadindo o espaço de alguém? De familiar, quando as pessoas vão falar, quando os amigos vão falar, quando os pais vão falar, quando às vezes até algum profissional vão falar para eles, você tem que se cuidar mais de você, você não começa a dar lição de moral, dizendo que eles estão errados, por seguir o coração deles. O que eu estou dizendo é isso, olha, você tem que se perguntar, eu estou prejudicando alguém, eu estou fazendo mal para alguém, eu estou agindo contra os meus valores? Na medida que você não estiver fazendo isso, você não tem que deixar a vergonha te reprimir. Ô Vitor, mas então, como que o familiar pode fazer para enfrentar... Primeiro, o que acontece se ele não enfrentar essa vergonha? Se ele cada vez se reprimir mais e tentar esconder, fingir que não está acontecendo nada, o que pode acontecer de pior? E eu vou te dizer duas coisas de pior. Uma, que é para si. O familiar vai fazer o quê? Ele vai seguir alimentando o alcoolismo. Porque ele não vai buscar entender melhor, ele vai ficar tolerando coisas que não deveria tolerar, ele vai começar a ficar realmente perdido, isolado socialmente. Agora, e tem um outro que eu acho que é até maior, e é uma forma minha de ver o mundo, que é o seguinte, na medida em que um familiar de alcoolista, tá? E eu respeito, cada um vai fazer o melhor que pode, mas na medida em que o familiar, ele assume para si que o que ele deve mais fazer é calar a boca e não lutar pelo que é importante para ele está ensinando para o mundo como é que se lida com as coisas. E ele está deixando, e às vezes a voz de uma pessoa, né? Porque você vai ver, várias alunas minhas estão dando depoimento, igual esse que você está falando assim. Sim. A voz dela, de falar para as pessoas, de mandar uma mensagem para outras pessoas que estão na mesma situação que ela, é algo infinitamente poderoso. Então a pessoa que se cala e que se rende à vergonha, ela está prejudicando centenas de outras que poderiam se iluminar, que poderiam se incentivar e poderia fazer um ciclo diferente para a gente começar a ver um mundo diferente realmente, que entende melhor, que a gente não precisa se envergonhar porque tem um familiar que bebe demais ou que, né, tem a doença do alcoolismo. Né? O que a gente tem que valorizar de verdade é seguir aquilo que é importante para nós. Né? Porque daí, na medida que o familiar quebra essa vergonha, ele passa a ter uma vida melhor para ele, né? Vai buscar conhecimento, vai buscar entendimento sobre isso e passa também até a abrir caminho para que outras pessoas possam também, vamos dizer assim, se inspirarem e sentirem orgulho de si. Sim. Sentirem orgulho de si. Porque, cara, não existe nada mais bonito do que uma pessoa que está numa situação difícil, ela levantar a cabeça e ela lutar pelo que é importante para ela. E falar, cara, eu vou lutar até o fim. E, Vitor, me diz uma coisa, como
como que o familiar pode lidar com essa vergonha? O que ele tem que fazer para tentar não se sentir, para os familiares que se sentem, né, assim, envergonhados? Ele não vai se guiar através do sentimento de vergonha. Ele vai passar, porque a vergonha leva a gente a fazer o quê? Se fechar. Ele tem que agir apesar da vergonha. Ele tem que tomar o passo de seguir andando, de seguir fazendo o que é necessário, apesar de um sentimento de vergonha. Porque o orgulho ele vai vir de seguir lutando. E a vergonha vai se alimentar daquele dia que você se rendeu. Então é seguir lutando que vai dando orgulho. E seguir lutando que vai te dando mais resultado, mas não lutar de qualquer forma. Porque uma armadilha que eu vejo é a seguinte: a pessoa tá, beleza, tá inspirada, tá engajada, tá começando a querer fazer o familiar parar de beber. Só que aí ela vai, vontade sem habilidade, não gera resultado. Habilidade sem vontade também não. Então o que tem que fazer? Tem que se movimentar e desenvolver as habilidades necessárias para resolver esse problema com seriedade. Que muitas vezes o familiar, às vezes, ele acaba assim, ó, eu tenho vergonha de dar um passo a mais. Muitas vezes é uma vergonha de se comprometer de verdade, de assumir para si que isso é uma coisa importante para si. Então como é que deve lidar? Deve buscar informações e deve realmente se comprometer a fazer isso funcionar. Assumir para si que isso é importante. E lutar para isso, como uma das prioridades da sua vida. E vou dar um exemplo aqui, ver se isso aí, se esse meu pensamento que eu tô tendo aqui tem sentido. Quando a pessoa passa por uma situação que seria, que ela sabe, tipo, eu tenho vergonha de falar em público, por exemplo. E ela vai lá, por exemplo, eu tinha muita vergonha de fazer apresentação, que eu fazia jazz quando eu era criança, né? Então eu tinha muita vergonha que no final do ano tinha apresentação. Só que depois que eu fazia essa apresentação, eu me sentia mais forte. Total. Entendeu? Então, assim, isso funcionaria, assim, por exemplo, assim, deixar aquela situação de vergonha acontecer, que você já está antecipando, né? Você já está passando vergonha por antecipação daquilo que você prevê que vai acontecer, então você deixa aquela situação acontecer, e depois que ela passar, você percebe que nem era tão ruim assim quanto você tinha previsto na sua cabeça. Você vai tolerando a vergonha, né? Então, um outro exemplo que a gente poderia dar é o seguinte, essa minha aluna, né, até contou assim, cara, agora que eu entendi melhor, a minha postura vai ser a seguinte, se tiver uma oportunidade agora de o meu marido, ele se expor de alguma forma por conta do alcoolismo dele, eu não vou lutar para esconder, porque isso tem também um interesse benéfico nisso, de vários sentidos, porque daí de uma forma o alcoolista consegue ter mais noção de onde é que ele está pisando. De uma outra forma é o seguinte, o familiar vai querer esconder para não sentir essa vergonha. Mas, cara, tolera a vergonha. Sinceramente, tolera a vergonha, porque você não tem do que se vergonhar. E se você não tem do que se vergonhar, você age de uma forma correspondente a essa vergonha, que você não precisa se vergonhar disso, você vai passar a agir não baseado mais em sentimentos passageiros ou impulsos momentâneos. Vai passar aos poucos a treinar o seu cérebro para lutar pelo que é importante para você, para tolerar desconfortos e para criar uma vida mais valiosa. Então o que eu diria é o seguinte, familiar, para superar isso, para não deixar a vergonha impedir para fazer quem ama parar de beber, é o seguinte, tolerar a vergonha, se informar, porque 90% da vergonha vai embora com a informação. O familiar também é um porta-voz de educação, né? Ele também é um porta-voz, porque se o familiar que vive com isso, ele anda embaixo do muro, ele anda por trás das sombras, ele age como se ele tivesse que se envergonhar disso. Que imagem ele está passando para a sociedade, né? Que imagem ele está passando para o mundo? Assim, como é que as pessoas vão te ver se você esconde isso, vai criando como se isso fosse uma coisa horrível, uma coisa digna de vergonha? E não é. É isso aí, então foi um grande prazer, a gente se vê segunda-feira na Semana Amor contra o Alcoolismo às 20 horas na primeira aula. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!